E ele faz a seguinte pergunta para a gente. Quais são os exercícios que vão maximizar o glúteo e minimizar a ativação do tensor da face lata? Lembrando, a ideia de minimizar o tensor da face lata é aquela história que eu falei, de evitar o valgismo do joelho, rodar internamente o joelho, apesar de ser um músculo abdutor, tá? Então, vamos ver como é esquisita essas coisas, né? Detalhe, aqui ele faz o registro da atividade eletromiográfica das fibras superiores do glúteo máximo e não das fibras inferiores e médias, tá? Lembra que a maior parte dos estudos coloca o eletrodo no meio do glúteo. Ou seja, pega onde tem mais área muscular e coloca o eletrodo. Não é o caso aqui, tá? Beleza? Isso é uma diferença importante. Glúteo médio e tensor de face lata. Aí eu quero que vocês observem para ver como que a coisa é estranha. Qual que é um dos exercícios mais queridos que tem aqui? Agachamento. Tensor da face lata. 4,6. Glúteo médio, 9,7. E glúteo máximo, fibras superiores, 12,9. Eu tô cego ou é o pior exercício no ranking? O que eu falei lá da anatomia do músculo? O que eu falei das fibras superiores? Aí vocês vão assustar. Quer ver? Se a gente faz um índice entre ativar glúteo e diminuir a solicitação de tensor da face lata, imagine o quanto isso é importante para qualquer aluna idosa, para qualquer aluna de vocês que corre, gosta de correr na rua, corredoras. Olha só, nesse índice, quem foram os campeões? Olha o ostra aí, primeiro. E o ostra, especificamente, coloca o quadril no ângulo de... Vocês entendem, então, por que eu posso ler esse artigo e falar assim, tudo bem, na minha aluna idosa isso aqui vai funcionar bem no começo, mas quando ela começar a ganhar muita força, talvez eu tenha que colocar ela com o quadril em 45 na abdutora para colocar mais carga? Conseguiram entender agora? A abdução em pé é uma boa? É, na polia baixa, só que o problema é a instabilidade. E aí, pois é. Tem aluna que nem é indicado fazer porque ela não tem estabilidade suficiente para fazer. E mesmo naquelas que têm estabilidade, o que eu tenho feito, pessoal, eu faço um monte de invenção, tá? Só que é tudo baseado em alguma coisa. Eu tenho colocado as minhas atletas para fazer a abdução também no banco inclinado. Então, eu não sei se vai parecer muito ridícula a minha explicação, se não der para entender, vocês me falam. Eu levo o banco lá para a polia, tá? Eu inclino um pouquinho ele, eu coloco a menina aqui, ó. Eu só não vou me jogar aqui porque eu vou cair, tá? Mas imagine que eu tô com um banco, eu tô um pouco mais alto, permitindo a liberdade da polia, e aí eu tô cravado aqui, ó, sem instabilidade, e tô com uma polia baixa ali. E aí eu consigo abduzir. E aí eu tenho zero oscilação do meu tronco, tá? Para quando você tem uma aluna bem forte, que você já tem um core forte, que você tem estabilidade, mas você quer mais, vocês sabem, né? A instabilidade é a inimiga da força e da potência. Então, se você está instável, é bom para algumas coisas. Para solicitar músculos que estabilizam, é bom. Mas quando você quer focar em colocar carga, em focar no músculo-alvo, é mais ou menos a mesma comparação que eu faço o pull-down em pé e o pull-down com o peito encostado num banco. Você está aqui fazendo pull-down, se você está de pé, você tem que contrair vários músculos para estabilizar aqui. Se você está de frente para a polia, mas tem um banco inclinado e você está com o peito apoiado aqui, ó, você foca totalmente no latíssimo, sem ter que ficar estabilizando o teu corpo. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, eu estou dizendo que são possibilidades que você pode usar como ferramenta de exercício. Porque realmente eu acho maravilhoso. Já passei para a Ângela, inclusive, passo para algumas atletas minhas, o ostra, mas eu entendo ele como um exercício ali que não é o mais importante do treino. Às vezes vem no começo do treino para preparar para os exercícios seguintes, às vezes vem no final do treino quando já está muito fadigado, que daí não exige tanta carga. Mas existe uma fundamentação científica para essa questão da mudança da posição do quadril, não é uma coisa aleatória, tá? Então, a ideia não é só a questão de ativar mais glúteo, a ideia é diminuir a solicitação de tensor de face lata. Para todas as clientes de vocês que são corredoras de rua ou que são idosas,
que tem dificuldade de equilíbrio, de estabilidade lateral-lateral, esses exercícios não são opcionais, eles são essenciais dentro do programa de treinamento. Esses dois pontes podem virar elevação pélvica. Excelente exercício também, porque além do acionamento do glúteo, você tem um acionamento de musculaturas estabilizadoras do core. Eu falo para vocês uma coisa muito sincera, até hoje eu não sei por que vocês prescrevem abdominal para alunos que começam a fazer musculação. Eu não consigo entender a razão disso. Crunch. Ah, por que você não faz isso aqui? Ou lateral, que é muito mais efetivo para englobar vários músculos de uma vez só. Aí você vai lá e prescreve um exercício que a pessoa deita no solo e quase que solicita só o reto abdominal. Não tem muito sentido. Muito menos numa pessoa idosa que já vai deitar com a lombar doendo, com o pescoço tensionado. Eu não consigo visualizar direito o porquê que a gente faz isso. Eu estou falando a gente porque eu já fiz isso. Mas muito. O abdominal não é trabalhado na flexão de tronco? Aí que tá, professor. No geral, sim. Só que essa pessoa que entra para treinar com você, nesse caso aqui, está tão fraca que aqui só de contração isométrica ela já consegue fortalecimento. É. E claro, com o tempo você vai colocar o crunch, vai colocar os exercícios abdominais que você quiser. Eu digo assim, numa pessoa que está iniciando, não tem muito sentido de eu usar só o abdominal isolado ali, sabe? Vocês têm pouco tempo, vocês estão dando aula de personal, vocês têm 1 hora para fazer musculação, mobilidade, força, flexibilidade, endurance, tudo. Então, eu estou pensando mais nessa situação, sabe? Mas sim, eu inclusive passo para meus atletas abdominal tradicional, flexão de tronco. O que eu estou querendo dizer é só uma questão de quem é que vocês estão, né, treinando naquele momento. Mas... Uma dúvida. Na elevação pélvica, geralmente as alunas reclamam muito da lombar. Uhum. E aí, continua ou teria alguma outra coisa para fazer? Tem umas coisas que dá para fazer. Tem 2 técnicas principais de elevação pélvica, né? Tem uma que a gente chama de técnica em concha, que aí você pode dobrar levemente a tua coluna. Eu estou falando em termos mais chulos, tá, pessoal? Você vai arredondar, ficar tipo uma tartaruguinha assim quando você vai fazer a tua elevação pélvica. Porque quando você faz no formato dobradiça, que é retinho, a tendência no final da extensão é sentir muito a lombar mesmo. E ainda tem gente que aproveita e faz uma hiperextensão. Então, nesses casos, eu traria para a técnica em concha. Dobrar um pouquinho a coluna, flexionar um pouquinho o pescoço, arredondar a coluna, que você consegue ativar bem e provavelmente tira dessa tensão. Essa sua pergunta é muito boa, que é uma pergunta muito frequente em relação à elevação pélvica. E existe nos livros de glúteo, nos livros de exercício para glúteo, a explicação dessas técnicas, que é a dobradiça, onde você fica com todo o conjunto retinho, e a técnica em concha. Tá? Então eu traria para uma técnica em concha. De qualquer maneira, se ficar inviável, podemos trabalhar com outro exercício, mas acredito que na técnica de concha você já consiga resolver o problema. Tá? Até no próprio banco romano, eu sempre peço para manter a curvatura fisiológica da coluna, sabe? Mas quando eu falo isso, sabe por quê? Que eu falo para manter a curvatura fisiológica? Porque quando a gente faz a concha, a maior parte das pessoas aproveita a concha para estender a coluna. E aí você ataca muito o paravertebral. Então, você pode fazer extensão do quadril no banco romano com a coluna meio curvada, que aí você alivia a contração do paravertebral. O problema é que a maior parte das pessoas, quando você pede para fazer isso, quando elas sobem só na extensão da coluna e não usando como eixo de rotação o quadril. Por isso que eu prefiro manter a curvatura fisiológica e focar na mobilidade do quadril. Porque se a mobilidade do quadril estiver ruim, a hora que a pessoa for fazer, ela vai flexionar a coluna. Eu gosto, inclusive, de observar a coluna na posição anatômica, porque eu percebo que quando a pessoa não tem mobilidade suficiente de quadril, ela justamente faz esse processo. Mas pode ser também falta de consciência, né? De contrair o glúteo. Na maior parte das vezes. Vou te falar que eu tenho um atleta do masculino. Fui passar banco romano pro cara, o cara não conseguia fazer. Ele não conseguia fazer. Professora, eu tenho uma aluna que ela corre, ela é corredora de final de semana. Eu tenho uma aluna que ela é corredora de final de semana. Ela tem um quadríceps gigante e um posterior enorme, só que ela não tem glúteo nenhum.
Então aí a gente começou com esses trabalhos de mobilidade, de fazer a concha para ativar o glúteo, depois elevação pélvica, melhorou demais. Ela fazia glúteo, mas ela só sentia o posterior. É isso mesmo. E a gente tem, assim... E aí começou a ocasionar problemas no joelho dela. Isso. Várias descompensações. Os maiores problemas lembrando, né? Mulheres são mais acometidas por condromalácia. Mulheres são mais acometidas por lesão de ligamento cruzado anterior, a LCA. E mulheres são mais acometidas pela síndrome do corredor, que é chamada síndrome iliotibial. Normalmente, essa tensionamento da banda iliotibial, ela causa dor no joelho, tá? Só que muitas vezes o problema não é no joelho, é no quadril. Aí quando a pessoa chega com dor no joelho, você está se preocupando em cuidar do joelho. Então aí você não soluciona o caso. E a maior razão para esses problemas é a cadeia póstero-lateral. E aí, como ela tem um bom posterior de coxa, é praticamente a cadeia abdutora. O médio ela não tinha praticamente. O É máximo isso. bem pouco, mas assim, bem pra dentro. Esse é o problema de não fazer exercícios isolados de abdução. É um erro gravíssimo. Inclusive para as mulheres que praticam hoje o fitness funcional, que a gente chamava de crossfit, né? Até o pessoal do cross hoje está fazendo passada lateral com elástico, exercícios específicos da cadeia abdutora, porque eles perceberam a importância disso para estabilização, para prevenção de lesões, para evitar sobrecarga excessiva. Então isso é bem importante. Professor, voltando lá na questão, da abdução na polia, pé na frente ou atrás? Gera muita diferença ou mais uma questão? Cara, assim, eu gosto de fazer essas variações para alunas avançadas. Para alunas, assim, intermediárias, iniciantes, eu prefiro o tradicional. Você aqui de pé... Mas é que eu não sei qual é o tradicional, se o normal é pela frente ou por trás? Na frente, o pé da frente com a polia aqui, tá? O que eu aconselho que você pode fazer é sempre rodar externamente o pé, porque você já cria essa rotação externa do quadril, você já tensiona o glúteo médio na saída. Então, tanto na abdução, como até na extensão, quando eu peço para minha cliente fazer, normalmente eu peço para ela rodar o pé para fora para já sair aqui, ó. É um outro exercício versus, ó, aqui eu tô morto, ó. Eu consigo... O pessoal da fisioterapia já fazia isso, né? Aí, quando você quiser jogar para trás, saindo daqui, provavelmente o que você consegue fazer, talvez, seja atacar aquelas fibras mais perto da crista ilíaca e descendo, em relação a essas fibras mais anteriores. É o que você consegue mudar quando você faz com a perna atrás, tá? Eu não tenho nenhum estudo, assim, com hipertrofia, com ressonância, para te dizer o quanto isso muda, mas eu acredito que para uma aluna avançada pode fazer sentido a variação. Mais do que a pessoa se sente confortável. Prefere na frente, Desde que seja uma abdução, não tem como a gente tirar o músculo abdutor da jogada. Tá bom? Então tá. Então acho que a gente tem comprovações biomecânicas para sugerir o ângulo de 45 ou o ângulo de inclinação de 10 ou 15 graus. E a gente tem comprovações eletromiográficas. E para aí, que não tem mais nada. Em relação à hipertrofia, eu não sei dizer o quanto isso reflete em maior ou menor hipertrofia, tá bom? É muito importante entender isso, tá? Mas independente da hipertrofia, eu acho que valeria a pena fazer pela questão da função do glúteo, tá? E aí agora tem 2 artigos muito importantes que vão mudar um pouco a visão de vocês em relação a tudo que eu falei, e os 2 são de 2023. Para vocês perceberem que apesar de a gente falar muito de glúteo, a gente ainda fala muito no escuro. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Parece que é bem conhecido tudo, mas a gente não conhece tão bem, tá? Eu falo isso de maneira muito humilde. Esse paper é um paper publicado no Medicine and Science, é uma das maiores revistas de medicina do esporte do mundo, uma revista muito respeitada, que é muito difícil você publicar um artigo lá. Então, do ponto de vista de critério, eu diria que é um artigo bem feito, tá? Muito bem. Lá nos Estados Unidos, os jogadores de futebol, que são jogadoras, são de soccer, né? Mas as jogadoras do soccer e do futebol, os jogadores do futebol americano, eles sabem treinar força muito bem. Eu morei lá no meu pós-doc, lá, como a Jaque falou, né? E a gente viu o pessoal do futebol americano treinando força, é assustador. Eles treinam força igual atleta de força. Igual powerlifter, igual o pessoal do levantamento olímpico, eles sabem fazer treino de força. Então aqui é uma população que sabe fazer esses exercícios. Isso é importante para nós, tá? Eles testaram 8 exercícios
com uma carga de 12 RM, tá bom? E eles aqui vão fazer medidas de eletromiografia, produção de força, tá? Eles têm um equipamento biomecânico que a gente fala que é montar uma rotina quando está no laboratório. Você tem lá uma plataforma de força, você coloca a pessoa lá, você consegue tirar várias medidas ali, tá? Foi mais ou menos isso que eles fizeram.